Chamamos o senhor José Márcio da Embrastec para fazer a sua apresentação no painel Novas Tecnologias e Soluções para Sistemas de Monitoramento e Segurança FV. Boa tarde, eu sou o Márcio, eu sou CEO e fundador da Embrastec. É um prazer estar aqui participando desse evento. Eu queria agradecer a todos e vamos em frente. A Embrastec é uma empresa especializada na fabricação de DPS. Fundada em 1991, é uma empresa 100% nacional e, por ser especializada na fabricação de DPS, hoje a gente conta com mais de 700 modelos. Vamos à parte que interessa. Bom, nós temos um laboratório na nossa planta que a gente consegue fazer ensaios em DPS que vai desde 100 kA na onda 8x20 e 20 kA na onda 10x350. Com isso, a gente consegue testar todos os tipos de DPS. Bom, vamos falar sobre a norma. A 5419 de 2015, que inclusive já está em revisão, ela trata da proteção contra descarga atmosférica, que a gente chama de PDA. Ela foi dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo é Princípios Gerais, tem 77 páginas. O segundo capítulo é Gerenciamento de Risco, com 116 páginas. A parte 3 é Danos Físicos a Estruturas e Perigo à Vida, ou seja, o SPDA em cima, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, falando da proteção da estrutura, com 61 páginas. E a parte que nos interessa aqui, que é a parte 4, que é a proteção de sistemas elétricos e eletrônicos internos da estrutura. É a MPS, que significa Medidas de Proteção contra Surtos, com 99 páginas. Então, recapitulando, a SPDA, que é a parte da proteção da estrutura, que é composta dos captores, das descidas e do aterramento. E as MPS, que são as Medidas de Proteção contra Surtos, que é composto de roteamento de linhas, equipotencialização e dos DPS. Bom, para a gente especificar um DPS corretamente, existem alguns parâmetros importantes. O primeiro deles, a classe ou tipo, de acordo com a 5410, com a 5419 e com a 61643. A capacidade de exposição dele a surto, que é a corrente de impulso ou corrente nominal. A tensão de corte dele, ou seja, a partir de quando ele passa a atuar. O nível de proteção, que é basicamente a tensão residual, ou seja, o que ele vai deixar passar. E, por fim, a corrente de curto-circuito. Então, vamos lá no primeiro parâmetro. A norma dividiu os DPS em 3 classes, ou tipos. O DPS classe 1 e classe 2, ele é basicamente proteção para a rede elétrica, ou corrente alternada ou corrente contínua. Instalado em paralelo, ele vai instalado no quadro geral, no QGBT, ou nos quadros de distribuição. E o classe 3, que é a proteção para as outras redes, tanto de elétrica, de dados, telefonia, voz, e ele é instalado próximo ao equipamento. Então vamos entender o DPS classe 1. O DPS classe 1 é indicado para proteção contra descargas diretas, que a norma chama de fonte de dano S1 e S3. A fonte de dano S1, que é essa que a gente pode ver no primeiro quadrado, na primeira figura, ela é para descargas diretas na estrutura. E a fonte de dano S3, descargas diretas nas linhas ou tubulações que adentram nessa edificação. Ou seja, nos dois casos eu tenho uma descarga direta, ou na estrutura, ou nas linhas que alimentam essa estrutura, essa instalação. Então, por ser uma descarga direta, o DPS tem que ter uma capacidade muito maior de exposição a surto. Então, a norma diz que, no mínimo, ele tem que suportar 12,5 kA de corrente de impulso. O que vem a ser corrente de impulso? O corrente de impulso é aquela que o DPS ele é exposto e ela tem uma onda específica de 10 por 350 microsegundos. O que significa isso? Essa linha verde na figura. Ele vai atingir quase 100% da corrente, ou seja, nesse exemplo, 12,5 kA, em 10 microsegundos. E ela vai atingir 50% dessa corrente
lá em 350 microsegundos, ou seja, ela dura 350 microsegundos para atingir 50% dessa carga. Para vocês terem uma ideia, eu deixei aí na mesma tela, se eu pegar esse mesmo DPS e aplicar ele na onda 8x20, que é a onda que a gente utiliza para DPS, para classificar a corrente máxima, né? A corrente máxima ela é na onda 8x20, a corrente de impulso na 10x350. Se eu pegar esse mesmo DPS e aplicar na onda 8x20, ele vai suportar 60 kA. Qual a diferença? É essa onda com a linha vermelhinha. Ou seja, ele vai atingir os 60 kA em 8 microsegundos e vai cair a 50% dessa corrente, ou seja, 30 kA, em 20 microsegundos. Ou seja, ela atinge muito rápido o pico e já cai muito rápido. Então, a energia é muito menor. Então, recapitulando, para um DPS ser classificado como classe 1, ele tem que suportar, no mínimo, 12,5 kA nessa onda verdinha aí, 10/350 microsegundos. Já o DPS classe 2, ele é indicado para descargas indiretas, que a norma chama de fonte de danos S2 e S4. O que significa isso? A primeira figura, ou seja, a descarga vai atingir próxima à edificação, ou, na figura 2 aí, próxima às linhas que adentram essa edificação. Ou seja, se ela é indireta, a corrente que o DPS vai ser exposto é muito menor. Então, ele também tem um padrão mínimo para suportar. A norma chama de corrente nominal. Ele tem que suportar, no mínimo, 5 kA de corrente nominal na onda 8x20. Porém, a corrente nominal ela tem que suportar 15 aplicações, ou seja, 15 ocorrências de 5 kA, no mínimo, para ele ser considerado um DPS de classe 2. Eu deixei a onda verdinha aí para a gente fazer a analogia, né, diferenciar ela da onda vermelhinha. Ou seja, na corrente nominal ele tem que suportar 5 kA na onda 8x20, que é essa vermelhinha. Ou seja, uma onda bem rapidinho. Ele vai chegar a 5 kA em 8 microsegundos e cair a 2,5 kA em 20 microsegundos. Aqui eu coloquei um exemplo, um DPS de 5 kA de corrente nominal, normalmente é um DPS de 15 kA de corrente máxima. Coloquei outros exemplos, por exemplo, de 20 kA de máxima, ele suporta 10 kA de corrente nominal. O de 45 kA de máxima suporta 20 de corrente nominal. Ou seja, um DPS de 45 kA, ele vai suportar uma aplicação de 45 kA, mas vai suportar 15 aplicações de 20 kA. Então, a vida útil dele é bem ligada a essa corrente nominal. Outro parâmetro. A tensão de corte. O que é a tensão de corte? A partir de quando o DPS vai perceber o surto e vai começar a atuar. No mínimo, ele tem que atuar a 10% acima da tensão nominal, a tensão de trabalho. Então, imagina um DPS de corrente alternada que está ligado numa alimentação de 220 volts. 10% a mais daria 242. Qual o DPS indicado? Um de 275. Eu coloquei aqui também um exemplo de onde ele está, imagina um DPS aplicado, onde eu tenho a tensão de 127, mais 10% daria 140. DPS, no mínimo, teria que ser de 175. E eu coloquei o exemplo também, imagina um DPS aí para sistema fotovoltaico, que está ligado numa tensão de 900 volts, mais 10%, 990, seria um DPS de 1000 volts. Então, segue a mesma analogia. Outro parâmetro para a gente seguir, que é o mais importante de todos, a gente só segue aqueles dois primeiros para atingir esse parâmetro aqui, que é o nível de proteção, ou seja, o que o DPS vai deixar passar a partir do momento que ele atuar. A norma dá um máximo para isso, ele só pode deixar passar o que ele deixa passar, ou seja, a tensão residual dele tem que ser compatível com a categoria 2 da tabela 31 da norma 5410. Por exemplo, um DPS que está aplicado num sistema monofásico de 220 volts. No máximo, o DPS pode deixar passar 1.500 volts. Então, o DPS vai perceber esse surto,
vai deixar passar no máximo 1.500 volts. Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Se eu tiver um sistema trifásico 380, 220, pode ser até 2,5 kV. Já quando eu falo de sistema fotovoltaico, eu tenho que pensar na capacidade do inversor, ou seja, qual o nível de proteção do inversor, qual a tensão de impulso suportada pelo inversor. Então, imagine um inversor de 1.000 volts, a tensão de impulso suportada por ele seja 5 kV, então no DPS tem que ser no máximo 5 kV, tem que ser menor que 5 kV. Os DPS da Embrastec para 1.000 volts é 4 kV. Quanto menor for o nível de proteção do DPS, maior a proteção que ele está oferecendo. Então, esse é um parâmetro muito importante. E, por fim, a corrente de curto-circuito. Dos DPS, praticamente todos, independente de fabricante, isso pode variar, mas a maioria é 5Ka. Então, ou seja, a corrente de curto-circuito não pode ultrapassar 5Ka. Se ela ultrapassar 5Ka, eu tenho que utilizar fusíveis ou disjuntores a montante do DPS, ou seja, antes do DPS para protegê-lo. E o fusível de backup, nos casos de AC, não pode ser superior a 100 amperes. Então, se eu tiver um disjuntor geral superior a 100 amperes, eu tenho que colocar fusível ou disjuntor dedicado para esse DPS. E, por fim, o DPS classe 3. Aquele que vai proteger as outras redes, vai proteger rede de dados, a própria rede elétrica mais próxima ao equipamento, rede de telefonia, CFTV, automação, radiofrequência. Para esse tipo de DPS, a norma não especifica uma corrente mínima, porque aqui nós estamos mais preocupados com uma tensão residual menor, que é o que o DPS classe 3 se dedica, ou seja, ele é uma proteção refinada, próxima ao equipamento. Nós temos um exemplo da aplicação do DPS de corrente alternada. Geralmente, a coordenação seria mais ou menos assim. O DPS classe 1 iria instalado no quadro geral de baixa tensão, ou seja, ele vai receber a primeira descarga. Os DPS classe 2 iriam nos quadros de distribuição, que estariam a mais de 10 metros desse quadro geral. E o DPS classe 3, próximo ao equipamento. Os DPS da Embrastec, os DPS classe 3 da Embrastec, todos estão instalados em série. Então, ali eu tenho que saber qual a potência do equipamento que eu estou protegendo. Um detalhe importante, DPS classe 1, os condutores que alimentam esse DPS devem ser de, no mínimo, 16 milímetros. DPS classe 2, no mínimo de 6 milímetros. E DPS classe 3, no mínimo de 1 milímetro. Isso é muito importante. Aqui já um exemplo da instalação do DPS para sistema fotovoltaico. Nós instalamos aqui nós temos um exemplo colocando o DPS próximo ao painel. Aí nós temos uma distância de mais de 10 metros. Chegando no inversor, nós colocamos também um DPS próximo ao inversor, do lado de corrente contínua. E o DPS de corrente alternada na ligação do inversor com a própria rede da concessionária. Eu tenho que proteger os dois lados, porque podem vir surto, tanto do lado AC quanto do lado de corrente contínua. Então, eu tenho que deixar o inversor blindado, né? Ou seja, protegido dos dois lados. O DPS para sistema solar, para sistema fotovoltaico, ele tem umas características diferentes. Ele deve ser, o diagrama dele, o diagrama elétrico dele deve ser em sistema Y de proteção, ou seja, ele tem, é como se fosse um sistema transverso, ele tem as duas linhas jogando para um ponto e dali para o aterramento. Ele tem que ter uma capacidade de se desconectar no final de vida útil dele. Eu não posso usar o DPS de corrente alternada em corrente contínua, porque a desconexão da corrente contínua é uma desconexão mais complexa. Então, o DPS tem que estar apropriado para esse tipo de desconexão. A Embrastec tem ele para corrente contínua em várias tensões, para 500, 750, 1000, 1200 e 1500 volts, disponível tanto para classe 1 quanto para classe 2.
e com várias correntes também. Nós temos ele para 20 kA, 45 e 60 kA. Esse 60 kA é 12,5 de kA de corrente de impulso também. Aqui as características, então são vários. Nós temos ele tanto no formato monobloco quanto no formato plugável. Ele pode ainda vir com um contato auxiliar para a gente monitorar a distância, se esse DPS atuou ou não. Temos as nossas string box, tem uma configuração básica que a gente já tem, que é uma entrada para uma saída, 2 entradas e uma saída, assim por diante, mas a gente ainda tem como fazer industrializar de acordo com a necessidade, 8 entradas, 8 saídas, etc. Qual for a necessidade, a gente consegue fazer, e de acordo com a tensão também, a gente consegue fazer isso bem calibrado com a necessidade do cliente. Nós temos uma linha bem completa, tanto de DPS classe 1, classe 2, quanto classe 3. Como eu disse, nós temos mais de 700 modelos, justamente pela Embrastec ser uma empresa especializada em fabricação de DPS, ou seja, a gente só atua com DPS há quase 30 anos. Então, a gente tem uma linha bem complexa. Eu convido a todos a depois consultar nosso site. Fiquem à vontade, tirar dúvidas, entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor José Márcio da Embrastec pela sua apresentação